Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Bom dia. Vamos dar um grande salve de palmas a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Então sejam todos bem-vindos ao segundo dia do acampamento mariano. O tema do nosso acampamento, neste ano do jubileu, Maria, Mãe da Esperança. E o tema que hoje queria partilhar com vocês, confiar em Maria nos fortalece a esperança, porque ela nos conduz a Jesus, que é nossa esperança. Gostaria de partilhar com 3 pontos específicos para a gente aproveitar o tempo. Primeiro, como foi a confiança de Maria? Como era a confiança de Maria? Segundo, alguns testemunhos dos santos que confiaram em Virgem Maria. E o terceiro, como deve ser a nossa confiança? Então, como foi a confiança de Nossa Senhora, alguns testemunhos dos santos e como deve ser nossa confiança. Ao início desse tema, esse momento de pregação, eu faço uma pergunta. É fácil hoje confiar? Por que não? Então vamos meditando. É fácil hoje confiar? É fácil para você confiar? Diante de tudo que acontece na nossa vida, no mundo, na sociedade, hoje é difícil confiar. Confiar nas pessoas. E agora me pediram o tema, confiar em Virgem Maria. Se a gente não confia em ninguém, como a gente vai confiar em Nossa Senhora? Vocês disseram que é difícil confiar, certo? Então como vamos confiar em Virgem Maria? Hoje vivemos numa sociedade onde tudo é passageiro. Sim ou não? Tudo é passageiro. E a gente perde confiança em tudo que acontece. E neste ano do jubileu, como peregrinos da esperança, nós somos convidados a aprender a confiar, como Virgem Maria confiou. Se nós dizemos é difícil confiar, ainda a gente diz é impossível confiar. Impossível de confiar. Mas nós temos um modelo, uma pessoa que confiou plenamente no Deus do impossível, amém? Há uma pessoa, ela é mãe de Deus, nossa mãe, ela confiou no Deus do impossível. Se nós dizemos é impossível, é difícil confiar, nós temos uma figura, um exemplo, um modelo de confiança. A Virgem Maria é mulher, é mãe da confiança. Vamos escutar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, os versículos de 26 a 38. Se você tem Bíblia, pode acompanhar. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, os versículos de 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo.
Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E também Isabel, tua parente, até ela concebeu um filho na sua velhice. Diná já está no 6º mês, aquele que tira por estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. E o anjo afastou dela. Palavra da salvação. Este evangelho é o coração da nossa fé. Ouvimos várias vezes, até a gente sabe de cor esse evangelho, o episódio da Anunciação. A Virgem Maria, diante daquela saudação, ficou perplexa, o coração ficou agitado, sem saber por que ela foi saudada de tal maneira. Mas quando ela descobre que era a vontade de Deus, ela se coloca diante do Senhor, confiando no Deus do impossível, e ela diz: eis-me aqui, faça-se-me a vontade de Deus. Olhemos um pouco. Uma jovem, 14, 15 anos, naquela época, se estar grávida, fora do casamento, o castigo era apedrejar até a morte. Ela sabia muito bem, sabia tudo que vai trazer este momento que ela deveria assumir. Ela não se preocupou o que o mundo vai falar, não se preocupou as consequências, porque ela não pensou nas pessoas. Ela, diante daquela saudação, ela confiou plenamente no Deus do impossível. Ela arriscou para jogar, para deixar, para colocar nas mãos de Deus, porque ela confiou na palavra do anjo, ela entregou a vontade de Deus plenamente. Por isso eu costumo fazer sempre nas minhas pregações essas frases que hoje vocês possam aprender. Quem crê, confia. Vamos repetir? Você creia em Deus, sim ou não? Então o que tem que fazer? Confiar. Porque a fé me leva a confiar. Por isso eu fiz essa pergunta. É fácil confiar hoje? Todo mundo dizer em quê? Não. Então, a fé me leva a confiar. Quem crê, confia. Quem confia, espera. Sim ou não? Porque em quem está minha confiança? Está em Deus. Então, quem confia, espera. E quem espera o que faz? Quem espera, entrega nas mãos de Deus. É dizer, abandona a vontade de Deus. Sim ou não? Então vamos, quem crê, quem confia,
Quem espera o que faz? Isso. Quem entrega nas mãos de Deus o que faz? Quem coloca sua vida nas mãos de Deus vai caminhando cada dia. Se você entrega, você fica estático, não fazendo nada, milagre não acontece. Por isso o dogma da Assunção de Maria, a igreja proclama assim: Maria, sempre Virgem Maria Imaculada, depois de terminar o percurso da sua vida terrena, ela foi levada em corpo e alma aonde? Então, o dogma afirma, ela nessa vida terrena perseverou na sua fé. Quem entrega se não persevera, não acontece, não. A perseverança, se não ajuda a perseverar, se a entrega não ajuda a perseverar, não produz frutos. É o último. Quem persevera, alcança graça. Então aprenderam? Vamos agora. Quem crê, confia. Quem confia, quem espera, entrega, abandona. Quem abandona e entrega, persevera. Quem persevera, recebe a... Vocês querem fazer isso? Nossa Senhora fez. Nossa Senhora, na Anunciação, descobre ela mulher de fé. A sua fé levou a confiar em Deus do impossível, amém? Confiando, ela esperou, porque ela não entendia todo aquilo que o anjo falava. Por isso, por exemplo, quando ela estava vivendo o tempo de parto, quando nasceu o Filho de Deus no lugar, na gruta de Belém, de repente chegam os pastores, os reis magos, ela ficou maravilhada, mas ela não entendia, mas ela guardou no coração. E depois levaram o menino Jesus ao templo de Jerusalém, para cumprir a lei. Todo primogênito deve ser levado ao templo para apresentação. Aí aparece o profeta Simeão e Ana. Uma espada e ela não entendia, mas ela guardou no coração. É dizer, quem confia e entrega, espera, persevera, e a perseverança nos conduz à graça, nos alcançar a graça. A Virgem Maria teve a coragem de lançar nas mãos de Deus sua vida. Ela em nenhum momento pensou duas vezes para entregar. Ela entregou plenamente a vontade de Deus. Hoje vivemos numa cultura de desconfiança e desesperança, sim ou não? Uma cultura de desconfiança e desesperança. Hoje é difícil confiar. Por quê? Porque muitas vezes na pessoa que confia, a pessoa me decepciona. Muitas vezes a pessoa me trai a confiança. Por isso tudo que acontece a gente fica um pé atrás. Eu não posso confiar em ninguém. Quem não confia não compartilha a sua vida. Tudo que acontece em nossa vida a gente guarda. E a gente busca um refúgio onde? Se eu não confio em ninguém, eu não converso com ninguém. Acumulando, um dia, o que acontece? Explode. E a gente busca remédio, refúgio, onde? Onde a gente busca refúgio? Onde a gente busca refúgio? No celular, nas coisas passageiras. E a gente fica doente. Quem não confia é uma pessoa doente. Por isso hoje vivemos numa sociedade da cultura de desconfiança e desesperança. Quem não confia, desespera. É a experiência nossa. Quantas vezes a gente tem medo de dizer, se eu confiar, como a experiência de decepção me diz,
será que com essa pessoa eu posso confiar? Até quando? Aqui nós temos os casais. Temos pai da família, mãe da família. Temos irmãos, amigos. Você confia no seu marido? Você confia na sua esposa? Você confia nos seus pais? Você confia nos seus filhos? Você confia no seu amigo? É difícil hoje, mas nós temos um exemplo de confiança, a Virgem Maria, mulher, mãe da confiança. E o tema, confiar em Maria, nos fortalece a esperança. Vou contar uma história de uma santa, beata, Soror Maria Catarina. Ouviram falar? Ela agora é beata. Soror significa irmão. Ela é uma irmã agostiniana. Morreu no dia que o Papa Leão XIV foi escolhido. Que data nosso Papa foi escolhido? Quando foi? 8 de maio, essa mulher santa morreu. Aconteceu, São Alfonso Ligori conta assim, na cidade onde essa irmã vivia, havia uma mulher chamada Maria, uma jovem entregue ao mundo, vivia no mundo, as paixões do mundo, não se preocupava nada. Jovem, envelheceu, sim ou não? Vamos estar certo, não todos, sempre nós não vamos estar eternos jovens. Coração pode ficar, mas a idade também vai chegando. Envelheceu. Como ela levou uma vida desordenada, sem Deus, sempre foi um escândalo para a cidade e a sociedade. O povo expulsou da cidade, ela foi morar numa gruta. Ficou fraca, abandonada, sem convívio. Chegou a irmã morte. Morreu. E essa mulher santa, irmã Catarina, Maria Catarina, tinha um costume que ela sempre rezava pelas almas do purgatório. Sempre na sua oração pedia pelas almas do purgatório. Como ela, conhecendo essa jovem, e depois já passou vivendo, morreu numa gruta, pensou pela vida que ela levou, essa já está condenada. E deixou de interceder por ela. E ela aparece um sonho a essa irmã Catarina e diz: irmã Catarina, que triste é a minha sorte, porque a senhora não está rezando por mim. E ela pergunta: quem és tu? Eu sou aquela que vivia na gruta e morri na gruta. Mas você já foi salva? Sim, eu fui salva como? E ela diz: naquele momento que estava na gruta, sozinha, fiquei sentindo abandonada pela vida que eu levei. Mas naquele momento eu me arrependi. Eu fiz essa oração. Virgem Maria, refúgio dos pecadores, a Senhora é a minha única esperança. Vamos prestando atenção. Virgem Maria, refúgio dos pecadores, a Senhora é a minha única. Eu não tenho ninguém. Estou nessa situação miserável. Já vou morrer. Mas eu não quero morrer como eu vivi. Intercede por mim, Senhora.
valei-me, Senhora, tende piedade de mim, Senhora. Então a Virgem Maria diz: minha filha, não se preocupe. Ela pediu que ela fizesse um ato de contrição e depois ela morreu na graça. Não no pecado, mas na graça de Deus. E ela diz no sonho a essa irmã: a Virgem Maria me alcançou a graça de perdão no último momento. Por isso eu venho pedir à Senhora, reze pela minha alma. E a irmã Catarina rezou por ela. E depois, pela graça, ela alcançou o céu. E depois ela apareceu de novo em sonho para dizer: obrigado, eu já alcancei o céu. Amém? Olha aqui. Essa mulher estava numa situação desesperada, desconfiança, desesperança, já não tinha mais esperança. A única esperança para ela, qual era? É a Virgem Maria. Naquele momento da sua desesperança, ela teve coragem para olhar a Virgem Maria, porque ela reconheceu a Virgem Maria como mãe. Para ela, a única coisa que restava para ela era a sua esperança em Virgem Maria. Por isso ela diz: eu não tenho ninguém. A Senhora é a minha única esperança. E ela veio porque ela confiou em Virgem Maria. E Nossa Senhora vem como mãe de esperança, renovar nela a esperança do céu. Amém? Essa mulher vivia no pecado, faz conversão e alcança graça pela intercessão, pela confiança em Virgem Maria. Merece um salve de palmas, sim ou não? Hoje, ela é beata. Já falta um processo mais para ser canonizada. Grande exemplo. Então, a igreja nos ensina, através da oração, através do testemunho dos santos, nunca se ouviu falar: quem recorreu à Virgem Maria fica sem chão. Amém? Nunca se ouviu falar: quem recorreu à proteção da Virgem Maria ficou sem chão. Por isso nós rezamos essa oração: a vossa proteção é uma das orações mais antigas dirigidas à Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Aí está o dogma, o primeiro dogma mariano: Maria, Mãe de... os filhos a quem recorrem. É sempre fácil, né? Quando a criança, imaginemos os primeiros 5 aninhos, porque depois cresce, já retorna rebelde, né? A criança nos primeiros 5 anos, quando já começa a dar os primeiros passos, se está sozinho em casa, se não acha mamãe na casa, o que faz, criança? Busca. Cadê mamãe? Mamãe, onde está? Busca para todo, fica triste, desesperado, se não encontrar mamãe. E a criança busca. Assim deve ser
a vida de um cristão. Sempre procurar, porque se nós ficamos sem a presença da Virgem Maria, já não dá mais na vida, porque tudo acaba. Mas se quem está com a Virgem Maria, que está com a mãe, sempre dê segurança, certeza, estou com minha mãe. Por isso São Luís Maria de Montfort, meu fundador, diz: um verdadeiro devoto da Virgem Maria sempre recorre a ela em todas as necessidades, seja espiritual, seja temporal. Em tudo, ela é nosso perpétuo socorro. Vamos repetir assim: Virgem Maria é meu socorro perpétuo. Aí também veio outra advocação a Nossa Senhora do Perpétuo. Ela é nosso socorro perpétuo em tudo. E outro exemplo, São Tiago Maior, apóstolo. Depois de Pentecostes, ele foi à Espanha para pregar, evangelizar, porque os apóstolos, depois de receber o Espírito Santo, foram todo lado para pregar, para cumprir o mandato de Jesus. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E o Tiago, o apóstolo Tiago Maior, ele foi à Espanha. Diz que ele foi pregar, ninguém prestava atenção, entrou em depressão, porque a sua missão não estava produzindo frutos. Então ele foi sentar à beira do rio, sem esperança, sem força, desanimado, decepcionado, e estava sentado. E disse que do céu apareceu um pilar. Sobre aquele pilar apareceu Nossa Senhora. É interessante, Nossa Senhora ainda estava viva. Essa primeira aparição de Nossa Senhora, quando ainda estava viva, ela foi aparecer a São Tiago, apóstolo. Ele estava numa situação, sentado assim, já não dava mais, sentado, triste, desanimado, decepcionado. O que eu vou fazer agora? Não resta nada. Jesus me mandou para anunciar, para pregar, para anunciar o Evangelho. Ninguém me dá, ninguém me presta atenção. O que eu vou fazer? Naquele momento de desespero, aparece a Virgem Maria, renova sua confiança, renova sua esperança. E depois ele se levantou com ânimo, força, foi pregar. Deram frutos, muitos frutos, amém? E a Espanha é um dos países que também tem muitos santos para a igreja hoje. Vamos dar um salve de palmas ao São Tiago Apóstolo. A Virgem Maria foi até São Tiago para renovar a sua esperança e confiança. Um pouco mais frente, Santo Domingo de Gusmão, pelo qual nós recebemos o terço. No ano 1214, ele estava numa cidade chamada Toulouse, na França. Ele foi pregar, ninguém respondia. Triste, desanimado, decepcionado, foi uma floresta para fazer penitência, para fazer jejum, oração, para que aconteça algo. 3 dias sem comer, desmaiou. Disse que estava no chão. A Virgem Maria aparece para ele e diz: meu querido Domingos, você sabe qual é a arma que nosso Senhor, a Santíssima Trindade, vai usar para se converter este povo dessa cidade de Toulouse, que você tanto ama, tanto prega? Ele diz: ah, minha senhora, eu não sei, porque a senhora sabe, porque a senhora está mais perto de
Deus e diz: meu filho, Deus vai usar arma poderosa, a oração angélica, para converter essa cidade hoje e no futuro. Animado com essas palavras, se levantou, foi à igreja, à catedral, pregou, começou a pregar. Enquanto ele estava entrando na catedral, de repente começaram os sinos a tocar, sozinhos. Naquele tempo, agora já está perdendo esse costume. Quando na igreja tocava sino, qual é o sinal? Para que tocava sinos? Para missa. E qualquer coisa acontecia na igreja, sempre tocava o sino, todo o povo recorria à igreja. Quando começou a tocar os sinos, parecia algo que nunca eles tinham ouvido. Todo mundo assustado foi até a igreja. E ele estava já pronto para pregar. A igreja estava cheia, ele começou a falar sobre o terço. Falou os frutos do terço. Fora da igreja, uma chuva intensa. Todo mundo assustou, porque nunca experimentou uma chuva tão forte fora. Trovão. E dentro da igreja, também uma chuva. Embora as telhadas estão fechadas, na igreja também aconteceu uma chuva. Uma chuva de quê? Chuva de? Não. Chuva de lágrimas. Caíram lágrimas. Pela pregação do Santo Domingo de Gusmão, caíam as graças como sinal de sua conversão. Caíam lágrimas como sinal de sua... Aí aconteceu a graça, também chuva de graça. Pela chuva de lágrimas aconteceram chuva de graça de conversão. Ele estava numa situação, não tinha mais esperança, confiança, e ela veio renovar. E ele confiou em Virgem Maria, ela fortaleceu sua esperança. Amém? Um salve de palmas São Domingo de Gusmão. Por isso, a Virgem Maria, em todas as aparições, ela vem pedir que celebramos agora, terça-feira, a festa de Nossa Senhora de Fátima. Ela pediu o quê? Rezai o terço todos os dias. E São Luís Maria de Montfort, meu fundador, diz: quem persevera na oração do terço, tenha certeza você será salvo. Amém? Quem perseverar na oração do Santo Terço, tenha certeza que você será salvo. O que significa? Não é todo dia pegar um terço e rezar Pai Nosso, Ave Maria, Glória. Isso não é. Porque a oração do Santo Terço, primeiro fruto da oração do Santo Terço, é a conversão do coração. Amém? Você faça a pergunta: eu rezo tantos anos o Santo Terço, como está o meu coração? Cada Ave Maria deve mover meu coração. E agora, vamos, uma pergunta. Qual é a oração mais antiga do cristão? Pense duas vezes. Qual é a oração mais antiga do cristão? Pergunta aquele que está ao seu lado. Pergunta aquele que está ao seu lado. Perguntaram? A ver, todo mundo me vai responder. Qual é a oração mais antiga do cristão? Se eu fosse o professor, ralado todo mundo. Todo mundo ralado. Desaprovado. Gente, eu acabo de ler o Evangelho. Qual é a oração mais antiga do cristão? Amém? Estão seguros? Estão certos? Por que Ave Maria é a oração mais antiga? Vamos aqui. Jesus nos ensinou a oração do... E a Virgem Maria, o anjo veio para dizer:
Ave cheia de... O Senhor está... Aí está. A oração mais antiga do cristão. E depois vem Pai Nosso. Depois, lá no século, ao final do século 2 e 3, vem essa oração mais bonita. A oração, a vossa proteção recorremos, não nasceu assim. Olha que bonito, essa oração, como nasce essa oração? Não que alguém compôs a oração. A igreja, nos primeiros séculos, estava vivendo o tempo de perseguição. Estamos vivendo o tempo de luxo agora. Ainda no tempo de luxo, todos temos aí, mas a gente não confia mais. Mas lá, no século início, século 2, 3, no início, vivia perseguição. O povo estava disposto para morrer do que negar a sua fé. Naquele momento de desespero, o povo recorria à Virgem Maria, porque encontrava em Virgem Maria consolo e conforto. E aí nasce essa oração do povo: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa bendita. É a terceira oração. Como diz, a primeira oração que o povo foi até o colo de mãe. Que bonita imagem. No colo de mãe. Afinal, nós vamos cantar essa música. Colo de mãe. A Virgem Maria nos acolhe. Então, eu posso ir falando tantos testemunhos dos santos, o tempo não termina, né? Então vamos lá. Então, segundo, primeiro, Maria é a mulher mãe da confiança, porque ela não teve medo de entregar ao Senhor, confiar ao Senhor. Segundo, nós temos inúmero, todos os santos e santas não tiveram medo de confiar à Virgem Maria sua vida, seu destino, sua família, sua vida consagrada, tudo. Não tiveram medo, e nós não devemos ter medo de confiar em Virgem. Assim ela veio para renovar a sua esperança em Beata Catarina, Maria Catarina. Assim ela veio renovar confiança no coração de São Tiago Apóstolo. Assim ela veio confiar no coração de Santo Domingo de Gusmão. Ela vem também constantemente renovar a nossa confiança, nossa esperança, quando nos entregamos a ela. E agora, o que resta para nós? Se eu sei que a Virgem Maria é mulher mãe da confiança, eu tenho tantos santos na história da igreja. A igreja, não mais de 20 séculos, estamos no século 21. Apenas nós temos mais ou menos, não estou seguro, 35 mil santos. Mas quantos anos de história? Mais de 21 séculos. E maioria, quase a maioria, santos e santas, confiaram em Virgem Maria. Um grande também, São João Paulo II, o Papa Mariano, o Papa de todos nós. Ele se consagrou, entregou, confiou sua vida, sua missão, sua vocação, apostolado à Virgem Maria. Aqui agora a proposta: como eu posso confiar em Virgem Maria? Confiar em Virgem Maria não só dizer: Maria, eu confio em ti, não. Precisa fazer algo mais. Venho apresentar para vocês o meio mais eficaz, o meio mais simples, o meio mais seguro para confiar em Virgem Maria. A consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Amém? A consagração total a Jesus pelas mãos de Maria é um dos meios no qual você entrega plenamente a Virgem Maria, através dela a Jesus Cristo. Por isso São Luís Maria de Montfort, grande devoto da Virgem Maria, filho de Maria, ele escreveu, entre tantos livros, um livro chamado
Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Neste livro, ele fala por que nós devemos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. Por que nós devemos confiar, entregar a Virgem Maria através deste método. Consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Mas em que consiste a consagração? Não só dizer, mãe, eu confio, eu entrego. A consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, segundo o método de São Luís Maria de Montfort, é um método no qual você descobre a sua fé. Por isso ele vai dizer, a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria não é outra coisa, mas uma renovação dos votos e promessas do santo batismo. Somos batizados, sim ou não? Somos consagrados no batismo, sim ou não? Mas como nós vivemos? Então, este método, no qual a gente primeiro faz leitura, durante 33 dias a gente vai fazendo esse caminho dos exercícios espirituais, no qual você vai descobrindo a sua fé. Ao final você vai dizer num dia, festa mariana, eu me consagro totalmente a Jesus pelas mãos de Maria. Por quê? Fundamento bíblico dessa consagração. Todos nós fomos confiados à Virgem Maria, sim ou não? Em que momento nós fomos confiados à Virgem Maria? Quem nos confiou de Virgem Maria? Jesus, aos pés da cruz, no último momento da sua vida, ele diz, eis aí a tua, e ele nos consagrou ao coração imaculado de Maria. Ele nos confiou ao coração do Imaculado Coração de Maria. Por isso ela mesma vai dizer, por fim o meu Imaculado Coração, enquanto eu não entregar, não vai acontecer o triunfo do coração de Maria. Então eu pergunto, quando vai acontecer o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Quando? Fim do tempo? Não! No momento você decide entregar sua vida, no momento você decide consagrar, confiar, entregar a Virgem Maria, acontece o triunfo de Maria. Amém? No momento você toma a decisão de entregar a Virgem Maria, acontece o triunfo do Imaculado Coração, porque no momento você decide, eu quero ser de Maria, e Maria é de Jesus. Por isso a Igreja Católica é eucarística e mariana, amém? A Igreja Católica é eucarística e nós não podemos separar Maria de Jesus e Jesus de Maria. São Luís diz, são inseparáveis. Então você que ainda não fez a consagração, não fique longe. Já é hora para você fazer esse caminho de entrega total a Jesus pelas mãos de Maria. Todos os santos fizeram o caminho de entrega total a Jesus. E nós, nesse século que estamos vivendo, cada vez mais difícil para nós viver a esperança, viver a confiança, precisamos nos colocar debaixo da proteção da Virgem Maria. E a melhor maneira de nós estarmos com a Virgem Maria é através da consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. O que acontece quando uma pessoa se consagra à Virgem Maria? Número 199 do tratado. Quando uma pessoa se consagra à Virgem Maria, São Luís Maria de Montfort diz assim, essa pessoa vive de grande confiança na bondade e no poder da Virgem Maria. Amém?
Quando você se entrega ao coração de Maria, você aprende a viver de grande confiança na bondade e no poder da Virgem Maria, sua mãe. Você aprende a implorar sem cessar o seu socorro. E ela se torna para você um caminho seguro, perfeito, fácil, curto para chegar a Jesus. Então, confiar em Virgem Maria significa ela renova em mim constantemente a esperança. Esperança não é apenas uma palavra, a esperança é uma pessoa. É Jesus. Por isso, em Jeremias, nós ouvimos assim: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é como a árvore plantada junto ao rio. Feliz quem a Deus confia. A Virgem Maria confiou, assim todos os santos. Então, um convite para vocês, uma decisão que vocês precisam tomar. Se eu quero guardar no meu coração confiança e esperança, eu devo estar debaixo da proteção da Virgem Maria. Como eu vou estar debaixo da proteção da Virgem Maria? É através da consagração. Quem se consagra tem a certeza, a Virgem Maria não te abandona. Você sempre vai estar debaixo do cuidado, proteção da Virgem. É sua hora para fazer consagração. É sua hora você entregar ao Imaculado Coração de Maria. É sua hora para permitir o triunfo do Imaculado Coração acontecer no seu coração. Sim ou não? É hora de Maria, que todos os corações, como São Luís Maria de Montfort vai dizer, que todo coração do cristão respire Maria, Maria. Quando nós dizemos Maria, Maria, ela diz Jesus, porque a missão dela é nos levar até Jesus e nos ensinar. Fazei tudo o que Ele vos dizer. Fiquemos de pé, vamos. Neste momento, tudo que nós ouvimos, a confiança de Maria, os exemplos dos santos que confiaram e a nosso momento de confiar. Colo de mãe. E no colo de mãe eu quero encontrar a força. E no colo de mãe eu quero encontrar a fé, a esperança, a caridade. Dirige seu olhar à Virgem Maria. Essa mãe aqui presente, olhe com confiança este menino Jesus. Ele está no colo de mãe. Que bonito nós estarmos no colo. Por isso nós vamos declarar: eu preciso o colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Coloque a mão no seu coração e cante. Eu preciso tanto. Cante isso para Nossa Senhora. Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege. Que me ama, me ampara, me protege. O manto protetor intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege. O manto protetor intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça.